pouquinho. Então, pessoal, como sempre, antes da gente entrar no conteúdo, uns avisos rapidinho aqui para vocês. Então, hoje a gente também vai ter, eu, enquanto professora condutora do encontro, e a professora Carmen, ela vai estar mediando no bate-papo, possíveis dúvidas, e no final ela vai me auxiliar com a pesquisa. É importante que no final vocês façam uma pesquisa, ela vai ser anônima, e é uma forma de vocês darem um feedback, né, em relação ao nosso trabalho e também a como que a gente pode melhorar o formato do encontro virtual, o que vocês gostam mais. Beleza, pessoal? Não deixem de responder. Lembrando que agora o encontro virtual ele vai ficar disponível lá no percurso de aprendizagem. Então, para acessar eles, vocês vão na aula, né? Então, aula 3, entra lá, vai estar lá disponível o encontro para vocês. Além disso, pessoal, aqui no chat, por favor, não troquem grupo do WhatsApp, vamos focar no conteúdo, né? E, além disso, lembrando que caso vocês tenham dúvidas pós o encontro, vocês estão com dificuldade de alguma coisa, não hesitem, entrem em contato com a gente, né? Lembrem-se que vocês estão pagando uma faculdade e tudo mais, e a gente é capacitado, a gente tem mestrado, tem professor com doutorado, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, entrem no fórum, entrem no Fale com o professor tutor para tirar as dúvidas. Não esqueçam que a gente está aqui para ajudar vocês também, né? O conhecimento, é muito importante a gente entender que ele é construído, né, em conjunto, né? Ninguém constrói conhecimento sozinho. Então, não esqueçam que vocês podem conversar com a gente, dialogar, tirar dúvida pelo Fale ou Fórum Tirar Dúvidas. Além disso, pessoal, em relação à pesquisa final, lembrando que o 1 vai ser insatisfeito e 5 satisfeito, né? Então, vocês votarão de 1 a 5 lá no final. E se vocês se incomodam com os pop-ups, né, que ficam aqui no nosso encontro virtual, vocês conseguem ir ali nas configurações do encontro e tirar esses avisos, né, de quem entrou, quem saiu e tudo mais. Tá? Tranquilinho? Vamos, então, começar nosso encontro. Hoje a gente vai ter o nosso terceiro encontro virtual. Nós vamos trabalhar o ambiente externo e vamos focar também em relação à questão do gestor de pessoas em períodos de mudança organizacional, né? Enquanto um papel de gestor da mudança, né? A gente vai explorar um pouco isso hoje no nosso encontro. Bom, pessoal, como eu disse, a gente vai tratar então do ambiente externo e a estratégia de recursos humanos, né? Qual que é o impacto desse ambiente na atuação do profissional de gestão de pessoas? E também a gente vai tratar, então, um dos papéis, né, que o gestor de pessoas vai trabalhar dentro de uma organização, que é enquanto gestor da mudança, né, enquanto realizador das estratégias que vão permear um período de mudança organizacional. Beleza, pessoal? Então, o objetivo da nossa aula é tratar esses assuntos. Bom, pessoal, vamos primeiro momento. Na aula passada, a gente observou que a organização ela vai ter um ambiente interno, né, que vai ser composto pela própria organização, né, seus funcionários, sua estrutura, seus recursos, né, todos os seus departamentos. E na aula de hoje, a gente vai olhar um pouco para o ambiente externo dessa organização, né, lembrando que o ambiente interno e externo, eles existem simultaneamente. E por esse motivo, né, então a organização ela faz parte da sociedade, ela está dentro de uma sociedade mais ampla. Então, todo esse ambiente externo, que eu vou tratar mais a respeito, o que faz parte desse ambiente externo, ele vai apresentar elementos que agem sobre essa organização, né? Então, todos os elementos que compõem o ambiente interno com o ambiente externo, eles vão apresentar elementos interdependentes, né, e que interagem entre si, né, pessoal? Mas então, o que caracteriza então esse ambiente externo? Ou também
Dependendo da literatura que você utilizar, pessoal, que você for ler de gestão, né, livro da área de administração, vai ter dois casos. Ou o autor vai chamar de ambiente externo ou de macroambiente, né, ambiente mais amplo. E o que acontece? O que é esse ambiente externo? Ele vai ser o espaço, né, caracterizado pelos indivíduos, né, da sociedade, né, pela sociedade como um todo, pelo governo, né, pelos interlocutores sociais, pelo meio ambiente, pela concorrência dessa organização, dos fornecedores da organização, né, todos esses elementos que fazem parte da onde essa organização está atuando, né? Então, esse ambiente, mesmo que a gente pense, o governo, né, o meio ambiente, a sociedade, como externos e longe da organização, mesmo que eles não estejam aquém dela, é importante entender que esses elementos vão influenciar, né, e impactar a atuação dessa empresa. Né? Muitas vezes ela vai ter que levar em consideração o que está acontecendo, por exemplo, no ambiente político, né, do governo, em relação à sua forma de atuação, né? Que nem, por exemplo, na aula passada a gente comentou a questão de uma legislação, né? A organização ela precisa estar preparada para rever suas práticas para conseguir, então, por exemplo, ficar adequada a uma nova legislação. Né? Isso é uma coisa que acontece fora dela, mas que tem impactos significativos na maneira que essa organização atua, né, internamente. Aqui, pessoal, eu trouxe a imagem do e-book para a gente conseguir visualizar aqui um pouco mais em relação a onde que a empresa está e o que é esse ambiente externo a ela. Vejam aqui que a empresa ela vai ter seu ambiente interno, né, como eu falei, e a gente vai ter, então, um ambiente de negociação. Por que é um ambiente de negociação? Porque são elementos desse ambiente externo que a organização ela tem um contato mais próximo que, por exemplo, o componente econômico. Ela não tem nenhum tipo de agência sobre isso, ela não consegue transformar diretamente algum componente econômico decorrente de uma ação, né, do governo, por exemplo, ou a questão de legislação. Né? Então, ela tem menos ação sobre esses aspectos, né, do ambiente geral do que ela tem aqui nesse ambiente de negociação, que vai ser composto, então, por exemplo, pelos concorrentes, tanto direto quanto direto, pelo seu fornecedor, né, pelos seus clientes e agências reguladoras. Por exemplo, os sindicatos e tudo mais. Lembrando que o ambiente geral, então, a organização ela vai ter pouca chance de intervir sobre os elementos desse ambiente geral. E nesse ambiente externo mais próximo a ela consegue, de alguma forma, ter, né, uma intervenção a partir de uma negociação, né, de uma forma de comunicação e tudo mais. Além disso, pessoal, qual que é a importância desse ambiente externo para a empresa? O que ela tem que pensar, né? Quais são as oportunidades desse ambiente? Por exemplo, na próxima aula, a gente vai entrar em algumas ferramentas de gestão, por exemplo, a análise SWOT, que é uma análise bem comum na nossa área, que vai tentar observar esse ambiente externo e interno da empresa. Então, pensando, a empresa, né, o gestor vai se perguntar, qual que é a minha fraqueza e qual que é a minha força, né, em relação à empresa interna. E ele vai perguntar, né, em relação ao ambiente externo, qual que é a oportunidade que esse ambiente está me dando? Qual que é a ameaça? Qual que é a pressão que eu posso sofrer, né, no curto prazo, no longo prazo? Como que a empresa pode agir em relação a isso? E tudo mais. Então, a partir dessa leitura desse ambiente externo à organização, o gestor ele vai poder ser capaz de trazer, né, esses aspectos que ele analisou, que ele observou, que está em mudança ou que está acontecendo, para as estratégias de negócio. E, consequentemente, né, essa estratégia ser traduzida em ações, por exemplo, na área de gestão de pessoas. Então, pessoal, quando a gente traz o ambiente externo e tenta relacionar, então, com a área de recursos humanos, a gente vai... Primeira coisa, a gente tem que entender, né, que esse ambiente ele vai ter impacto nos resultados organizacionais. Então, a partir disso, a gente questiona qual que é a responsabilidade da gestão de pessoas em relação a isso. E será que a análise desse ambiente é mesmo fundamental?
né, para o setor de RH? Será que ele vai auxiliar ou impactar a maneira que o gestor da área de recursos humanos vai tomar uma decisão? O que vocês acham? Você acha que vai ter algum impacto isso? E aonde que entra, então, a responsabilidade da gestão de pessoas em relação a entender esse ambiente externo? Vocês têm que entender, ó, pessoal, que o gestor de recursos humanos ele vai ter que estar muito antenado a esse ambiente externo, principalmente em relação a mudanças de como as coisas são feitas. Que nem a gente viu na aula passada a evolução, né, de como era a área de recursos humanos antes e como é agora. E se vocês forem refletir um pouco mais, essas mudanças elas foram decorrentes de pressões desse ambiente externo. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê um RH mais articulado, com o que as pessoas, por exemplo, ficam motivadas e tudo mais, é porque teve uma mudança de pensamento na sociedade em relação a deixar de olhar a pessoa enquanto um recurso, né, meramente de produção e tudo mais, mas sim como um ativo, né, como um bem que cria valor dentro da organização. E isso é decorrente de uma mudança ambiental, né? Então, é muito importante compreender a dinâmica desse macroambiente para que, então, esse gestor consiga, né, se preparar para as mudanças que vão impactar a organização, né? E isso também é uma responsabilidade da gestão de pessoas, né? Então, entender o contexto do negócio, os ambientes, seus atores e sua dinâmica é essencial para compreender também a lógica do próprio negócio. Né? E entender também essas condições que moldam as práticas organizacionais. Então, é muito importante entender que saber gerenciar essa mudança e fazer análise do ambiente externo e interno, né? Que na próxima aula vocês vão aprofundar um pouco mais em relação às ferramentas de análise. São ações essenciais, né, para que o RH se mantenha estratégico e atual, né, pessoal? Então, ó, lembrando, pessoal, os clientes do RH não são apenas os colaboradores, né? Então, o que acontece? Os profissionais da área de gestão de pessoas também devem identificar as expectativas particulares de cada um de seus stakeholders, ou seja, de seus interessados, né? Então, a gestão de pessoas deve estar antenada às outras áreas da organização, né? Não só em relação aos seus colaboradores, né? Mas sim, por exemplo, em relação aos colaboradores, como que o RH ele vai estar se preocupando com esse stakeholder, com esse elemento, que é um elemento interno nesse caso. Cristiane, se você quiser compartilhar algum caso do seu trabalho, é bem interessante para a gente discutir também, tá? Então, pessoal, por exemplo, os colaboradores. O que é um RH estratégico? É aquele RH que vai se preocupar. Como que eu lido com a diversidade organizacional? Né? Como que eu lido com pessoas diferentes? Como que eu trago essa diversidade a meu favor? Né? Está mudando, por exemplo, eu olho para o ambiente externo. Existe alguma alteração do tipo de pessoa que a gente está contratando? Né, que nem aqui entra muito o vídeo da nossa parada para prática 2, né, que ela vai olhar, ela vai falar daquele perfil do ninguém pode comigo, né, que é um perfil muitas vezes negligenciado, e isso é do RH, né, dessa leitura eficiente do ambiente externo em relação a que tipo de profissional que realmente vai ser interessante para minha empresa, que tipo de profissional que vai criar valor. Né? Outra questão, né? Outro elemento desse ambiente interno, né? Também que o RH tem que prestar atenção e identificar essa expectativa particular. Gerentes de área. Então, é um RH, o gestor do RH, que ele trabalha bem com o gestor de marketing, com o gestor da produção, né? E com o gestor financeiro. E ele consegue entender o que está acontecendo naquela organização, quais as expectativas de cada setor e como que ele consegue, então, a partir das práticas de recursos humanos,
engajado nos mesmos objetivos que as outras áreas, né? Além disso, pessoal, os próprios clientes da organização. Por exemplo, se eu tenho um RH que entende que tipo de cliente eu tenho, qual é a expectativa desse cliente, ele consegue direcionar ainda mais que tipo de profissional que ele vai contratar, por exemplo, para aquela empresa, né? Outro elemento são os investidores, né? Então, os profissionais de gestão de pessoas, eles devem conhecer os objetivos da organização. Se a organização ela quer crescer ou ela quer aumentar a sua lucratividade. A organização ela está focada em objetivos mais de curto ou médio prazo, né? Então, como que o RH pode criar práticas para estabelecer, né, planos de ação conjunta com a organização, com os mesmos objetivos da organização? Isso é um RH estratégico. Além disso, a identificação dos concorrentes. Quando o gestor de RH entende qual é a concorrência, ele pode entender também e buscar, né, identificar nesse poder e fraquezas das outras organizações, como que ele pode moldar novas práticas dentro do próprio RH. Né? Por exemplo, não sei se vocês conhecem benchmarking, marketing. Deixa eu anotar aqui. Que né, o gestor ele está antenado no que está acontecendo nas outras organizações e entender o que está de mais atual e trazer isso também para o próprio RH, né? Outra questão também é a própria comunidade. Então, a gente observa que cada vez mais as organizações, elas estão se preocupando em atuar, né, nas comunidades, em trazer programas sociais, socioambientais, socioculturais, né, que de alguma forma trazem, né, também legitimidade para a organização, né, que auxiliam essa organização ter uma imagem, né, organizacional mais aceita, né? E outra coisa, quando a organização se preocupa nesse tipo de trabalho, de ação, ela, quando, por exemplo, abre um processo de recrutamento, seleção e tudo mais, ela é vista como uma organização que as pessoas desejam, né, trabalhar lá, né? Ela é vista de uma outra forma. Ó, pessoal, agora eu trago aqui para vocês, a gente vai focar em um dos papéis, mas é interessante a gente entender que o profissional de recursos humanos, ele vai atuar em alguns papéis divergentes, né? Então, ele vai poder ser um administrador de estratégias de recursos humanos, né? A partir do momento que, a partir das práticas de RH, ele vai impulsionar a estratégia organizacional mais ampla, né? Os objetivos daquela organização. Outro papel que ele pode desempenhar é enquanto administrador de infraestrutura, né? Então, oferecendo uma base de serviços, né, que ajuda a organização a ser eficiente e eficaz, a fazer bem feito o que ela se promete a fazer e atingir os objetivos propostos. Outro papel é enquanto administrador da contribuição dos colaboradores, né? Então, a partir de treinamentos, tornando esses colaboradores, né, dando voz a esses colaboradores e tudo mais. E o que a gente vai focar hoje é enquanto administrador da transformação e mudança, né? Esse é um dos outros papéis que o profissional de recursos humanos pode desempenhar. Cristiane, e outra coisa, complementando o que vocês estão falando no chat, que é interessante a gente refletir também, é que muitas vezes a questão da desmotivação e insatisfação pode ser resolvida com ações bastante básicas, assim, né? Por exemplo, uma comunicação mais eficiente, um feedback, né? Aquele negócio do saber ouvir, né? Se o chefe, por exemplo, busca escutar o funcionário, se preocupa com ele,
você cria um clima muito, muito maior de motivação, né? Porque ele se sente que está sendo ouvido, que está sendo respeitado, que o que ele faz realmente importa, né? E tudo mais. Então, pessoal, ó, o papel do profissional de RH em relação à mudança. Primeira coisa, o que é mudança? Respondam aí no chat. O que é mudança? Vamos filosofar um pouco. Pessoal, que triste que vocês estão falando. Então, pessoal, mudança é a passagem, né, de um estado para o outro. Então, é a transição de um estado X para um estado Y, né? E toda mudança vai implicar novos caminhos, abordagens ou soluções. Então, ó, a gente está num estado presente, a gente passa por um período de transição e a gente vai para um estado futuro diferente do que a gente começou, né? Aqui, ó, pessoal. Então, a gente tem o estado atual. Como as coisas são feitas hoje? Aí a transição. Como se mover do estado atual para o futuro? Como que vai ser feita esse período de mudança? O que vai ser mudado? Né? Então, aqui é esse questionamento. É essa parte aqui da transição que a gestão de RH vai atuar bastante, né, de maneira bastante efetiva nesse período de transição. E como as coisas serão feitas amanhã. Então, o que eu quero mudar e por quê? E como que vai ser depois que for mudado, né? Então, e além disso, pessoal, a gente tem que entender que a gente vai ter dois lados nesse processo de mudança. A gente vai ter um lado técnico da mudança. Por que é o lado técnico? Que vai ser a questão de gerenciar quais são os projetos, quais são os processos que serão alterados. E a gente vai ter um lado dessa mudança relacionado às pessoas, né, os colaboradores daquela organização. E é nesse lado das pessoas que a gestão de RH vai ter que trabalhar a questão dessa mudança, né? Em relação a como essa mudança poderá ser mais aceita, como que vai ser a comunicação em relação a isso, né? Como que eu faço com que meus funcionários percebam que essa mudança vai ser benéfica, né? E tudo isso. Então, só que o que acontece? Foi lá o planejamento estratégico, fez um projeto excelente em relação a uma determinada mudança que vai ser implementada numa organização, que foi verificado, né? Foi feita a tomada de decisão, eles verificaram que isso iria auxiliar tal coisa na organização. Só que o que acontece? A partir do momento que se estabelece um processo de mudança, a gente tem resistência, né? Então, algumas resistências a mudanças vão ser a incerteza, né, a falta de entendimento, tolerância ou confiança nesse processo, percepções diferentes em relação àquilo, né? Não, né? Quero permanecer no status quo que eu tô. Para mim tá confortável, né? Mudança é desconfortável. Então, a partir do momento que você estabelece um período de mudança, você tem que deixar muito claro, né, para os colaboradores o motivo daquilo, por que aquilo vai ser benéfico para a organização, né? A questão dos hábitos, né, que eu acabei de falar, interesses pessoais e tudo mais. Né, vou perder meus privilégios na organização, né, principalmente se tem alguma mudança hierárquica, né, ou estrutura organizacional, que são mudanças um pouco mais complicadas, né. Continuando. Então, ó, pessoal, num período de mudança, a gente precisa ter líderes e facilitadores dessa mudança na organização. Os líderes da mudança vão ser os responsáveis por essa mudança e os facilitadores, que normalmente é o papel do recursos humanos que vai entrar, né, vai ser aquelas pessoas que vão estar responsáveis em ajudar a aplicar essa metodologia da gestão da mudança, e normalmente é o RH que assume esse papel. Ó, pessoal, exatamente, Rodrigo. E isso a gente falou um pouco, né, sobre comunicação na aula passada. E os 5 Cs da comunicação é muito importante nesse momento, né? E as pessoas elas acabam negligenciando muito o papel da comunicação em processos, né? De mudança e de também de passar informação e tudo mais, né? Aqui, ó, pessoal, na mudança. Então,
Ações dos líderes da mudança. Então, o que acontece? O gestor de RH, quando a organização, então, ela estabelece que ela vai passar por um período de mudança, ela vai precisar criar situações, né, para tentar para conseguir construir novos valores, atitudes e comportamentos que vão ser, né, na medida que essa mudança vai ser implantada, que esses gestores vão conseguir, né, que esses gestores, colaboradores e todos os membros organizacionais vão apropriar isso, né? E eu trouxe aqui para vocês de um artigo que existem algumas ações líderes da mudança podem fazer, né? Quem que é o líder da mudança? Aqueles que vão implementar essa mudança na organização. A primeira é criar consciência da necessidade da mudança. Né? Como que eu vou mostrar para os meus colaboradores que essa mudança é necessária? Despertar o desejo de participar e apoiar a mudança. Então, além de eu tentar mostrar que essa mudança vai ser benéfica, como que eu desperto o desejo? Como que eu faço com que os meus colaboradores, né, a organização, trabalhem em conjunto para que essa mudança seja implementada, né, eficazmente? Garantir o conhecimento de como realizar a mudança. Então, como que eu vou fazer isso? Como que o funcionário X pode me ajudar na implementação dessa mudança? Desenvolver a habilidade de aplicar as competências e comportamentos necessários. Então, a partir do momento que eu tenho essa mudança, eu vou precisar que que os colaboradores da organização adquiram novos conhecimentos. Por exemplo, aqui é outra coisa que o RH vai ter que fazer. Eu preciso fazer determinado treinamento com o setor tal, o setor X, Y, Z. Promover o reforço para preservar a mudança. Então, lembrando que quando você tem hábitos, as pessoas demoram a mudar esses hábitos. Então, se eu vou propor algum tipo de mudança em um processo, né, organizacional, por exemplo, um processo de uma atividade operacional de alguém, como que eu faço que essa pessoa não volte a fazer da maneira que ela fazia antes, né? Como que eu faço esse reforço? Como que eu promovo esse reforço? Ficou alguma dúvida desse slide, pessoal? E, Lediane, isso que você estava falando em relação a quando o funcionário ele quer contribuir para a organização, né, quer mostrar que tem uma forma de fazer determinada coisa de uma forma melhor e tudo mais, e o gestor, o superior, ele não aceita, não acata, eu já vejo, Carmen. Quando o gestor não acata, é aquilo que eu estava falando na aula passada, né, que muitas vezes as pessoas elas esquecem que a humildade, a empatia faz com que, né, a gente crie novas ideias, tenha novos insights e consiga encontrar formas muito melhores às vezes de fazer. E às vezes por uma questão, né, por exemplo, do ego, né, que o superior, eu não vou ouvir uma pessoa que está num nível hierárquico mais baixo que eu, né? É burrice, né? Quem está perdendo, na verdade, é o próprio gestor, né? Exatamente, Luzinete, são os intraempreendedores, né? Você perde de construir valor e tudo mais, e por burrice, né? Por uma falta de empatia e humildade do próprio supervisor, né? Deixa eu achar aqui onde que está o que o Luiz falou. Não necessariamente, Luiz. O que acontece? Em um período de mudança, não é só, né, o baixo escalão. Muitas vezes o baixo escalão só acata a ordem, né, e bola para frente. Faço da maneira que, né, eu acho que muitas vezes é cargo de média gerência que a gente está tendo, muitas vezes é na média gerência, até não tão alta gerência, mas, por exemplo, gerentes de setor e tudo mais, muitas podem ter resistência neles, né? Principalmente por aquele que eu estava falando aqui, ó.
a questão dos interesses pessoais, né? Então, o medo da mudança fazer com que ele perca o trabalho ou alguma coisa assim. Então, pode existência em todos os níveis da organização, né? Então, dando continuidade aqui, ó, pessoal, que acontece? Quando eu tenho ausência da consciência, né? Então, quando eu tenho ausência de saber o porquê que aquela mudança é importante, e também, se eu não tenho vontade de fazer com que essa mudança aconteça, o que vai gerar na organização? Maior resistência dos colaboradores, né? Os colaboradores fazendo as mesmas perguntas sempre, toda hora. Então, faltou comunicação, né? Faltou uma comunicação mais eficaz, menor produtividade, então eu fico com receio, isso impacta meu trabalho. Eu tenho maior rotatividade de pessoas, as pessoas não querem ficar naquele trabalho, elas querem ir para outro lugar, porque elas já não se sentem seguras. A gente tem segregação de recursos de informação, atrasos na implementação, então essa mudança demora mais para ser implementada. Outra questão, quando falta o conhecimento, né? Quando os colaboradores que estão mais diretamente envolvidos nessa mudança não sabem o que fazer para que essa mudança aconteça e que eu não tenho habilidade para aplicar as competências, os comportamentos que eu preciso para essa mudança, o que vai acontecer? Essa mudança não vai dar certo, porque os colaboradores, eles ou não vão utilizar o que está sendo implementado, ou vão usar incorretamente esses novos processos, sistemas ou ferramentas. Eles vão estar preocupados, né, em ter sucesso depois da implementação da mudança e não durante. Então, eu não faço nada agora, eu só espero acontecer. Só que se eu não faço nada, ela não vai acontecer, né? Então, demora mais ainda para essa mudança ser efetivamente implementada. Isso vai ter impacto nos clientes e parceiros, né? Então, se eu não tenho o conhecimento necessário, habilidade para trabalhar com esse novo processo, essa nova ferramenta que está sendo institucionalizada, o cliente ele pode perceber isso, né? E pode fazer com que a empresa pode até perder, né? Parceiros e clientes, né? E a gente também tem menor produtividade também, porque se eu não sei usar o que está sendo implementado, eu não consigo trabalhar direito, né? E reforço, né? Os colaboradores, eles vão, se eu não tenho reforço, os colaboradores vão fazer o que eles já faziam antes, então eles não vão mudar o comportamento, e a organização ela vai criar uma história de gestão falha. Então, o que acontece? A organização, ela tentou mudar algum tipo de processo, ferramenta ou sistema, ou estrutura organizacional, por exemplo, e não teve sucesso. Provavelmente, se ela tentar novamente, vai ficar aquela história, mas a gente já tentou, não deu certo, então vai ser mais difícil ainda e vai ter mais resistência à mudança. Pessoal, ainda a gente tem um tempinho, se quiserem pedir, tirar algumas dúvidas, dá para a gente conversar aqui um pouco, antes de entrar na pesquisa. Nenhuma dúvida, pessoal? Estão sabendo tudo? Luiz, o que acontece? Isso vai depender, eu acho que da empresa, né? Se eu tenho uma empresa que a estrutura organizacional ela já é mais, vamos dizer assim, enrijecida, vai ser mais difícil que um funcionário consiga uma mudança mais ampla. Talvez ele consiga uma mudança menor, uma mudança no setor que ele atua, né, nesse sentido, né? Mas eu acredito que, por exemplo, se você vai já com uma empresa pequena ou média, se é uma empresa que dá voz ao funcionário, busca escutar o funcionário e tudo mais, eu acredito que tem chance da proposta vir sim. Vir sim por um funcionário, né, de um nível hierárquico não tão alto. Né? Isso vai depender do tamanho da empresa, do tipo de estrutura organizacional, né?
Por exemplo, Lediane, vamos supor um elemento do ambiente externo. Vamos pensar aqui. Se você for pensar, nos últimos anos, eu digo nos últimos anos, por exemplo, 20, 30 anos, as mulheres elas passaram a fazer maior parte do mercado de trabalho, né? Se a gente pensar anos 80, 70, ainda as mulheres ainda, a grande maioria eram donas de casa. Então, por exemplo, houve mudança em relação ao papel da mulher. Então, eu vejo a mulher enquanto, né, uma trabalhadora, uma pessoa que faz parte do mercado de trabalho. Né? Isso é um exemplo. Então, e eu vejo que a minha empresa é uma empresa de engenharia e eu só estou contratando homens. Tem alguma coisa errada. Eu não estou de acordo com o meu ambiente. Então, por exemplo, o ambiente, eu vejo que a sociedade coloca que as mulheres, né, têm capacidade e podem também desempenhar uma mesma função que o homem desempenha. Então, eu vou começar a contratar mulheres, né, para não ter uma empresa apenas de homens. O benchmark também é muito interessante, até a questão de práticas de RH, né? Por exemplo, outra questão do ambiente externo que a gente viu, a questão da própria legislação, né? Se eu tenho uma mudança, por exemplo, quando teve a reforma trabalhista, como o RH teve que se reestruturar totalmente, né? Se reestruturar, teve que mudar muitas práticas, a folha de pagamento, etc., né? São exemplos, por exemplo. Exatamente, o eSocial é um ótimo exemplo, Marcos. Obrigada por lembrar. Né? Teve que. Até a questão do. Que é razoavelmente recente, a questão do CPF nas organizações, né? Já não é necessariamente do RH, mas de alguma forma está relacionado também a uma mudança do ambiente externo que impactou internamente. Vamos para a pesquisa, então, pessoal? Caso vocês tenham mais dúvida, lembrem que eu e a professora Carmen e a professora Tavani também, a gente... Paulo, sobre home office, tem sim, na reforma trabalhista, já prevê algumas questões em relação ao home office. Se você quiser mais coisa, manda um fale com o professor tutor que a gente envia para você, tá? Vamos para a pesquisa, pessoal? Então, pessoal, obrigada pelo encontro. Vamos lá, ó. Lembrando que essa enquete é anônima, ela é muito importante, tá, pessoal? E vamos responder, ó. Qual o nível de satisfação em relação ao formato desse encontro? A professora Carmen vai fazer aqui a... Lembrando que 1 é insatisfeito e 5 é muito satisfeito. Então, se vocês gostaram do formato, vamos responder aí, pessoal. Lembrando que é anônimo, eu não consigo ver quem respondeu. Além disso, pessoal, se vocês quiserem dar feedback escrito, também é bem legal para a gente melhorar e, né? Não se acanhe. Vamos lá para a próxima. Ao conteúdo de hoje, ele agregou alguma coisa à sua aprendizagem? Então, vocês gostaram do tema, os materiais? Próxima. Na condução desse encontro, o que vocês acharam do trabalho meu e da professora Carmen?
A infraestrutura do encontro. Você conseguiu ouvir, assistir o encontro de forma satisfatória? Então, pessoal, hoje foi o nosso encontro. Se vocês quiserem dar mais algum feedback no Fale, aqui no chat, mandem pra gente. Quem não gostou, também fala o que tem que melhorar, o que precisa ser revisto, que a gente dá um jeito, tá, pessoal?